Olá, professor. Olá, professora. Bem-vindo ao canal Metodologias Ativas. A sua participação é sempre muito especial. Pensar em metodologias ativas é situar o professor como um habilidoso mediador e facilitador da aprendizagem, enquanto o estudante protagoniza sua formação. A responsabilidade do professor vai desde o planejamento da aula até a avaliação. Os resultados da avaliação também precisam ser refletidos, a fim de tornar cada momento uma oportunidade de aprendizagem significativa. Criatividade e boas estratégias de aula são indispensáveis. E compartilhar experiências criativas e inovadoras é o propósito do nosso canal. Hoje, o nosso convidado, o professor Gabriel Henrique Colasso, nos falará sobre metodologias ativas e a técnica do GVGO, Grupo de Verbalização e Grupo de Observação. O professor Gabriel é especialista em docência para o ensino superior e estudioso em metodologias ativas, com formação de formadores pela Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados do STJ, além de professor de graduação e pós-graduação na Unisul. Olá, a nossa conversa é sobre situações de ensino com o uso de metodologias ativas. A ideia é poder desenvolver conhecimentos, até porque já temos alguns prévios, para que possamos, em sala de aula, em situações de ensino, melhorar os ambientes de aprendizagem. Vamos recordar um pouquinho o início de nossa função em ambiente de aprendizagem, que o nosso estudante ele já vem com seu conhecimento prévio. Isso é importante para embasarmos os nossos também conhecimentos. A discussão, a conversa com eles, o diagnóstico é fundamental para que depois possamos o quê? Usar das nossas estratégias de ensino em sala de aula e buscar o quê? O desenvolvimento das competências. Para isso precisamos trabalhar as habilidades. Como fazemos isso? Aqui com o uso de metodologias ativas. A ideia é que o professor desenvolva no seu ambiente as formas com que provoque os seus alunos para ambientes em que a problematização seja resolvida. Então, trabalhar com a problematização, trabalhar com situações de ensino em que ele possa buscar soluções. E essas soluções, claro, construídas em conjunto. Para isso, nós que vivemos em ambientes tradicionais de ensino, aquelas carteiras, uma atrás da outra, em que um estudante olha a nuca do outro estudante, o professor lá na frente, às vezes até numa altura maior, desenvolvendo a sua competência e desafiando muitas vezes seu estudante, nós temos que entender que com as metodologias ativas nós precisamos transformar também ergonomicamente esse ambiente. Então, em situações de ensino em que o estudante ele desenvolve as suas habilidades pelos seus exercícios, pelas suas estratégias que são proporcionadas pelo professor. Isso faz com que ele tenha uma noção melhor do dia a dia dele e que ele traga essa realidade dele também para o ambiente da sala de aula. E assim desenvolva os seus exercícios, as suas tarefas, as tarefas que nós determinamos. Ele desenvolve então as atividades dele para que encontremos todos os resultados aí satisfatórios para esse desenvolvimento de competências. Então, essa espiral do conhecimento, ela está o tempo todo sendo pensada por esse professor, pelo professor que usa, sim, em situações de ensino, as metodologias ativas para uma aprendizagem significativa. Então, vamos focar aí um pouco nessa palavra, aprendizagem significativa. Para isso, o professor precisa ter objetivos da sua aula. Os objetivos precisam estar bem postos. Desde lá do plano de ensino, quando ele constrói, quando ele pensa, até o seu plano de aula, quando ele mesmo desenvolve aquilo nos ambientes de aprendizagem. Seja o ambiente que for, uma sala de aula presencial, uma sala de aula virtual, uma rede, ou uma mídia que ele utilize para aquela aprendizagem. Então, pensar bem esse objetivo faz com que o desenvolvimento da aula aí tenha a sua característica a partir das estratégias bem desenvolvidas. O professor ainda,
ele precisa pensar que desse objetivo ele precisa avaliar os seus alunos. Então essa avaliação também precisa entender que existem métodos, né? Não um método só para avaliar, mas métodos, por isso metodologias, né? Metodologias ativas, para que ele ative, para que o aluno seja o protagonista da história, né? Aí estamos aqui conversando, contando histórias também, então a ideia é que esse aluno também consiga desenvolver essas suas histórias no ambiente de aprendizagem. E assim, com a avaliação, com os resultados, ele possa refletir sobre tudo isso que ele vivenciou. Então, o aluno também reflete. Ele reflete sobre o quê? Sobre a aprendizagem dele. Então, ele vai, nos registros reflexivos, mostrar o que ele aprendeu daquilo que foi utilizado como estratégia, o que ele pode ainda aprender mais ou de que formas ele pode buscar novos conhecimentos. Isso é importante, que o aluno também saiba fazer a autoavaliação, né? O estudante está ali para entender também o seu caminho, já que, como falamos, ele vem já com os conhecimentos, ele tem os conhecimentos dele do convívio social, o repertório dele a partir do quê? Dos ingredientes que ele conhece, né? Das referências que ele busca, das viagens que de repente ele fez, em um determinado momento, uma cultura. Isso tudo vai influenciar também nos resultados daquilo que ele busca no ambiente de aprendizagem. O professor precisa muito bem saber trabalhar com isso. Por isso as estratégias de ensino são tão importantes. E hoje uma estratégia de ensino interessante, atualmente, né, é interessante em que ele desenvolva principalmente essa metodologia ativa. Então um exemplo de metodologia ativa é o uso da estratégia, da técnica de ensino de GVGO, Grupo de Verbalização e Grupo de Observação. Então, como que eu faço isso num ambiente de aprendizagem? Eu preciso, como falamos no início aqui, né, da nossa conversa, eu preciso organizar o próprio ambiente. Então, se eu estou lá numa sala de aula tradicional, em que as carteiras estão todas enfileiradas, precisamos o quê? Criar os círculos. Vamos lembrar da espiral. Nesses círculos o conhecimento circula. Então vamos pensar que esse ambiente vai ficar mais agradável. E aí você pode fazer dois círculos, dois grandes círculos. Um com os alunos que participarão do grupo de verbalização e os outros no círculo de fora que participarão do quê? Do grupo de observação. Você pode o quê? Entregar, você professor, o texto que deseja trabalhar. Então temos nove pilares aí para o conhecimento, pensando em sustentabilidade. Temos inovação, criatividade, alguns pilares que precisam ser trabalhados. E aí o professor distribui partes desse texto para que o grupo de verbalização trabalhe, leia, depois trabalhe, verbalize isso, e o de observação preste atenção para futuras críticas, né, ou novos desenvolvimentos de conteúdos. Depois é legal o professor inverter esses círculos. Coloca o pessoal que fez a observação como grupo de verbalização e o grupo de verbalização como grupo de observação. E depois, no grande círculo, então, se faz a discussão sobre tudo o que ocorreu nesse grupo, né, que verbalizou e nesse que observou, e ainda nessa tempestade de ideias, porque muita coisa que surgiu na discussão, no grupo, ela pode ser trabalhada ainda como conteúdos em sala de aula. Então, o professor com seu conhecimento, outros alunos que podem fazer crítica da crítica, né, quando há essa possibilidade, isso se torna um ambiente muito mais agradável. Então, grupo de verbalização e grupo de observação é uma estratégia que funciona muito bem para ativar os alunos, isto é, fazer com que esses alunos sejam os protagonistas daquele momento de sala de aula. E momentos de sala de aula são muitos momentos, né? São momentos de aprendizagem, em que o professor precisa o quê? Ele precisa desenvolver as suas habilidades e as suas competências para que também os seus alunos possam desenvolver habilidades e competências. Isto é, todos estão numa mesma história, todos fazem parte desse processo ensino-aprendizagem. Isso é fundamental, então, para que na sala de aula a metodologia ativa seja, então, o método, né? E que as técnicas possam colaborar como instrumentos para viabilizar esse método. É fundamental, então, o preparo do professor, ele tem que conhecer muito bem as estratégias e saber também lidar com situações de improviso. O improviso é fundamental também para que ele possa gerenciar crises que ocorram na divisão de grupos ou que alguns alunos não queiram participar naquele momento, ele instigar a participação. Tudo isso para que a metodologia seja mesmo ativa.
Agradecemos ao professor Gabriel Colasso, e especialmente a você, internauta. Acompanhe, curta, comente no nosso canal. Compartilhe também a sua experiência.